Leitura inicial de hoje é a leitura do profeta Isaías, Isaías 6, de 1 a 8, a vocação do profeta Isaías, leitura de vocação, leitura de chamado, leitura muito importante para cada um de nós, escolhidos por Deus. No ano da morte do rei Osias, o profeta historicamente diz quando aconteceu, pontualiza o acontecimento. Vi o Senhor sentado num trono de grande altura. Então é uma visão que o profeta tem. Quem é que ele vê? O Senhor num trono de grande altura, sentado, porque ele é o dominador de tudo e de todos, o mestre soberano. O seu manto estendia-se pelo templo, então tinha um templo grande, o Senhor sentado no trono. Hoje quem está à direita do Pai, na glória do Pai, e que virá julgar, quem é? Cristo, sentado no trono. Havia serafins de pé ao seu lado, então os anjos, serafins e querubins ali no trono de Deus, no alto do trono de Deus, rodeando a Deus. Cada um tinha 6 asas, a visão de Isaías. 2 cobriam-lhe o rosto, 2 os pés, e com 2 podiam voar. Você irá encontrar esses querubins aqui e serafins lá no livro do profeta Ezequiel. Eles exclamavam uns aos outros: Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, em hebraico, Kadosh, 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 Adonai Elohim, Elohe, Elohim, Tsevaot. Kadosh, 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 Santo, 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 o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é o dominador de tudo, tudo lhe pertence. Então, não tenha medo desse período atual de conversão e de misericórdia. Se arrependa e se entregue ao Senhor pronto. Toda a terra está cheia da sua glória. Ao clamor das vozes, diz o profeta, começaram a tremer as portas do templo em seus gonzos, sinais que fizeram, e o templo se encheu de fumaça. O que representa a fumaça aqui? A glória de Deus. O incenso, recorda o incenso que tem durante a Eucaristia, o que é? O incenso é oferecido aqui aos deuses, ou para nós um Deus só, não tem outro Deus não. Então o incenso na missa é oferecido a Deus, tá? Então a fumaça do incenso que sobe ao céu, a Deus. Então a fumaça aqui que ele fala, o que é? Presença da glória de Deus. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos celestes da terra. É um guerreiro. O Deus de Israel é um guerreiro. É o vocabulário da guerra. Ele é um guerreiro. Era a imagem que eles tinham no antigo Israel de Deus. O templo encheu-se de fumaça, sinal da glória de Deus. Então tudo aqui respira a glória de Deus. Isso aqui é um canto da glória de Deus, uma visão da glória de Deus, uma manifestação da glória de Deus. Creia, irmão. Disse eu então: ai de mim, estou perdido. Quando o profeta se vê diante da glória de Deus, ele cai no chão e diz: eu estou perdido, porque era essa a imagem que eles tinham do Deus de Israel. Ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. Morreria na certa. Leia lá a história de Moisés. Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Então hoje é assim, eu verei a Deus depois que eu morrer. Ao clamor dessas vozes e dessa fumaça, eu disse então: ai de mim, estou perdido,
sou apenas um homem de lábios impuros. Eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele sente nele o que? Toda a fraqueza dele, todo o pecado dele, toda a impureza dele. Então diz, estou perdido, vou morrer. Aqui ele acrescenta outro dado, o dado da impureza, nossa impureza diante da glória de Deus, da magnitude de Deus, da magnificência de Deus, da onipresença, onipotência, onisciência de Deus, em suma, da glória de Deus. Kadosh. Kadosh quer dizer o que? Santo. Diante da santidade de nosso Senhor, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um Deus com o Filho e o Espírito Santo. Ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos exércitos. Repete que ele é o Senhor dos exércitos, guerreiro valente e dos exércitos celestes, que criou tudo que existe. Nisto, um dos serafins, a palavra serafim vem de saraf, ou seraf, que quer dizer arder. São aqueles que ardem diante de Deus, do trono de Deus. Os serafins são aqueles que ardem diante do trono de Deus. Os querubins de Kerav ou Karav, se aproximar, são aqueles que estão próximos de Deus. Aqui, assim são os arcanjos, os anjos, né? Aqui os serafins, os que ardem da glória de Deus. Os querubins que estão próximos a Deus. Tudo isso do hebraico. Nisto, um dos serafins, eram muitos, com asas, duas no rosto, duas nos pés, né? Ele coloca aqui duas nos pés, com duas que nas costas, então tinham 6, na face, nos pés e nas costas. Um dos serafins voou para mim, rápido, tendo na mão uma brasa. Tudo aqui é fogo, fumaça. Isso aqui é o que é teofania. Isso aqui é um relato de uma teofania, em visão, em sonho. Leia lá as teofanias de Moisés, de Elias. Êxodo 19 a 24. Leia hoje à noite. Leia 1 Reis, primeiro livro do Rei 19. Teofania em Elias. Teofania em Moisés. E essa aqui em Isaías 6, tem outra, segundo Reis 1, quando Elias sobe no céu, ali é uma teofania, presença da glória de Deus. Quando tem fogo, nuvem, presença da glória de Deus, teofania. O que é teofania? Teos, Deus, ufanos, manifestação. O que é uma teofania? Uma manifestação de Deus. Posso ter hoje, em visão, sonho, tudo. Nisto, um dos serafins voou para mim, tendo na mão uma brasa, fogo, que retirara do altar com uma tenaz. Pegou uma tenaz, pegou a brasa do altar. O que é altar? Presença de Deus. Tudo aqui é glória de Deus, presença de Deus. Fogo, fumaça, incenso, tudo é a glória de Deus. Ele vê a glória de Deus. Do jeito que Ezequiel viu a glória de Deus sair do templo, por causa do pecado de Israel, pecado de idolatria. E tocou minha boca, diz então o serafim, pegou uma tenaz, instrumento de ferro lá, para pegar com a mão, pegou uma brasa e tocou na boca do profeta, tá? Dizendo, isso, assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, teu pecado está perdoado. Por que que ele faz isso? Porque o profeta se sentiu impuro, pecador, diante da glória de Deus. Então, quando o Senhor retornar em sua glória, o que é que a gente vai sentir? Impuro, pecador, diante da glória dele. Só que aqui, o serafim pega o fogo do amor, da glória do próprio Deus e toca no lábio do profeta, purificando o profeta. E hoje, quem é que nos purifica? Primeiro, o batismo, que tirou a culpa do pecado original. Depois, as confissões, cada uma delas que eu fizer de um jeito correto. A confissão de um jeito correto. Tem que ter matéria grave do pecado. Tem que se arrepender, tem que confessar. Tá? Tem que o sacerdote
perdoar e tem a penitência. 5 passos para ter uma confissão. Só assim o pecado é tirado, só assim. É norma da Igreja Católica, sacramento, mais que norma, é sacramento na Igreja Católica. Assim que isto tocou teus lábios, desapareceu tua culpa, teu pecado está perdoado. Recordem Davi, pecado de adultério, pecado de homicídio, caiu no chão, pediu perdão na hora. O profeta Natan disse, o teu pecado está perdoado. O que tem é a penitência pelo pecado. Essa penitência paga aqui ou no purgatório. Mas a culpa do pecado é tirada com a confissão. Ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu disse, eis-me aqui, envia-me, Senhor. Então, quando o serafim toca nos lábios do profeta, purifica o profeta, purifica as intenções do profeta, quando o profeta se sente puro e quando escuta a voz do Senhor e diz, quem eu vou enviar? Ele diz, estou aqui, envia-me, Senhor. Então, aqui é uma visão do chamado de Isaías. É a vocação de Isaías. Isaías 6, de 1 a 8, é a vocação do profeta Isaías. Jeremias 1, vocação de Jeremias. Êxodo 3, 14, vocação de Moisés. Cada profeta tem o seu relato? Tem. Cada relato particular. Esse texto me é muito caro, recordo muita coisa boa, porque em 84, 85, lá na Nova Jerusalém, eu então com 23 anos, leigo, pensando em me consagrar, fazendo um retiro lá de carnaval na Nova Jerusalém com o padre Caetano. 3 dias de retiro, numa das orações, eu ainda com muita dúvida de vocação, aqui, acolá, aqui, 84, 85. Peguei a Sagrada Escritura, fiquei em silêncio e pedi que o Senhor me desse uma passagem, confirmando ou não minha vocação. A passagem foi essa. Isaías 6, de 1 a 8. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Hoje sou um sacerdote do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima. Então foi confirmado aquilo que o Senhor disse em 85, no retiro lá no Padre Caetano. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Salmo responsorial é o 92 do grego, o 93 do hebraico. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. É um salmo de realeza para dignificar, magnificar a realeza de Deus, glorificar a realeza de Deus. Dizer que Deus é rei, o único rei do céu, da terra, de tudo, é Deus, é o Senhor. Então eu tenho que glorificar quem? A Deus. Não é uma pessoa humana, não é um estado humano, não é uma lei humana. É glorificar a Deus e seguir a lei de Deus. Deus é rei, realeza de Deus, e se vestiu de majestade. Aqui é um canto que fala da realeza e da majestade de Deus. Revestiu-se de poder e de esplendor. Ele é rei, ele é majestade, e um rei tem o quê? Poder e esplendor. Então é um canto do poder, da magnificência de Deus, magnitude de Deus. Ele é rei, poder, majestade, esplendor, glória, tudo nosso Deus. Se alegre, irmão, com força e coragem. Hoje é isso. Glorificar a Deus porque ele é rei, rei de tudo e de todos.
Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Vós firmastes o universo inabalável. Quem criou o universo? Deus. Gosto de ver, quando eu tenho tempo, hoje em dia não tenho mais, né? Esses filmes aí de universo, criação, tal. Esse universo ninguém conseguiu chegar ao final, não. Nós aqui. Então essa coisa infinda aí, o universo, Deus criou. Imagina aí o tamanho de Deus, a medida de Deus, o poder de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus. Ele criou o universo, irmão. Ele não dá conta de um vírus, não dá. Só que ele quer a nossa conversão. Agora é o tempo da conversão, da misericórdia. Virá o tempo do juízo, depois dessa. E o tempo do juízo virá de acordo com a nossa conversão ou não. Será de acordo com a nossa conversão ou não. Vós firmastes vosso trono desde a origem. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. O Senhor existe desde quando? Desde sempre. E Ele está conosco desde quando? Desde sempre. Ele é conosco desde quando? Desde sempre. E Ele nos deixará quando? Nunca. Ele que é Rei e criou tudo o que existe. Né? Vós firmastes vosso trono desde a origem. Ele é a origem sem origem. O início sem início. O fim sem fim. Deus é tudo. Desde sempre, ó Senhor, vós existis. Ele é existência e essência. Deus, o nosso Deus. Reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Verdadeiros são os testemunhos do Senhor. Quem são os testemunhos do Senhor hoje? Eu e você. O que é testemunhar? Dar a vida por Cristo. Dar o sangue por Cristo. Entregar tudo em Cristo, na mão de Cristo. Testemunho em grego, martiria. Martírio. Dar a vida por Cristo. Refúgio a santidade em vossa casa. Casa de quem? De Deus. A casa de Deus hoje, que é a Igreja Católica. Betlehem, casa do pão. Bet é a casa. É a casa de Deus. Bet Elohim, Bet Adonai. Tá? A casa de Deus hoje é a Igreja Católica. E na Igreja Católica, cada um de nós. Cada um de nós aqui é templo do Espírito Santo. Então, eu sou uma casa de Deus. Cuidado para não fazer esse templo pecar, esse templo cair. Porque eu sou uma casa de Deus. Eu sou um templo vivo do Espírito Santo de Deus, no qual habita o Filho, o Pai e Maria. Refúgio a santidade em vossa casa. Essa casa que é santa. O nosso corpo é santo a partir do momento que é templo do Espírito Santo e a partir do momento que eu sou corpo de Cristo. Ele, o cabeça da igreja. Então, nesse sentido, eu sou santo. Sou templo do Espírito Santo e participo da graça de Deus na igreja. Sou santo. Nesse sentido. Tenho a graça santificante, que vem pelos sacramentos na Igreja Católica. Pelo século dos séculos, Senhor. Isso sem fim. Essa santidade, esse martírio, esse testemunho, esse Deus glorioso, esse Deus com magnitude, com esplendor, com realeza, com fortaleza, com glória, Deus guerreiro, que existe, que é, tudo nele é sem fim, é eterno. Essa eternidade Ele nos deu no seu Filho, Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria. Rei no Senhor, revestiu-se de esplendor. Agora o nosso Evangelho.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Mateus 10, 24 a 33, continuação de ontem. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, o Senhor está dizendo, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sente aí um bocadinho que eu vou refletir o que foi anunciado. Naquele tempo, hoje, agora, acontece no coração e na vida de todo aquela que coloca em prática o que o Senhor está dizendo hoje. Continua o discurso da missão. Escolheu os 12 e mandou em missão evangelizar. Hoje continua nos escolhendo, eu e você, e nos enviando em missão. Disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Eu não sou maior do que o Senhor. Eu não sou maior do que o mestre. Eu sou um discípulo, só isso. Um seguidor de Jesus Cristo. Eu sou um servo do Senhor. Um servo do Senhor. Então, nenhum de nós é maior do que Cristo. Ah, eu sei, será? Bora ver aqui. Para o discípulo, basta ser como seu mestre. Então, eu tenho que ser igual ao mestre, não maior do que o mestre. Então, fazer o que o mestre quer. Aquela música, né? Mestre, né? Fazer o que o mestre quer, não o que eu quero. Muita gente diz que está fazendo o que o nosso Senhor quer e não está. Está fazendo só o que ele quer. Então, primeira coisa, fazer o que o Senhor quer. Não querer ser mais do que o mestre. Não andar na frente do mestre. Tem gente que coloca o carro na frente do boi. Como é que vai? Não vai. O carro não anda. Tá? Para o discípulo, basta ser como o seu mestre. Eu tenho que ser igual ao mestre. Pronto. Fica por aí. Não. Ele vai dizer de que jeito é. E para o servo, ser como o Senhor. O servo tem que ser igual ao Senhor e pronto. Não pode ser maior. Fazer aquilo que o Senhor manda e pronto.
Se eu sou um servo, um discípulo, então eu não sou o professor. Eu sou um aluno, sou um servo. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais os seus familiares. Então, aqui ele continua o discurso da frase anterior. Então, o servo tem que ser igual ao Senhor. Se o Senhor, nosso Senhor, eles chamaram de Satanás, disseram que o espírito que andava em nosso Senhor era o espírito do Satanás, vão dizer conosco igual. O que o nosso Senhor está dizendo? Olha, aquilo que aconteceu comigo vai acontecer com vocês. Então entenda, se eu sou servo, você é um servo, uma serva, aquilo que aconteceu com nosso Senhor irá acontecer conosco. Nós seremos perseguidos, levados aos tribunais, crucificados, traídos, negados. Nos chamarão de Satanás, de cão, porque chamaram assim nosso Senhor. Então você não quer ser discípulo? Quero. Quer ser servo? Quero. Pois então aceite. Diz que quer ser discípulo, quer ser servo e não aceita o que acontece em nome de Cristo. Ah, eu quero ser, mas estou sendo perseguido. Glória a Deus! Ele já avisou que ia acontecer. Né? Se chamaram de Beelzebul, o Senhor, o dono da casa, imagine os outros filhos, o servo. Se o Senhor é o Beelzebul e nós, né? Então o que aconteceu com ele acontecerá conosco. Perseguição. Mas ele continua encorajando nós. Não tenhais medo dele, não tenho que ter medo de ninguém. De nenhum Estado, de nenhum político, de nenhuma força, ninguém. Nenhuma ideologia. Eu não sou escravo de nenhuma ideologia. De nenhuma lei contra a lei de Deus. Eu sou contra essas leis aí, contra a lei de Deus. E denunciar todas elas. Aborto, pecado contra a natureza, divórcio, ideologia de gênero, destruição de natureza, legalização de droga, tudo isso é uma droga, é contra a lei de Deus. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Tudo será revelado quando? No juízo, no tempo do juízo. Hoje é o tempo da misericórdia. Depois e do perdão, da conversão é hoje. Depois virá o tempo do juízo. Ninguém pode mais converter lá não. E lá o que é o nosso julgamento particular e de toda a humanidade. Ali tudo será revelado. O nosso pecado será revelado a nós mesmos. Todo dia do juízo, no tempo do juízo, o nosso pecado, todo ele, pecado de ação, omissão, tudo. O mal que eu fiz, o bem que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, será revelado a mim. Eu sentirei uma grande vergonha. Uma dor, mas que vergonha? Uma dor profunda. Com os pecados de omissão. A dor lá que o Isaías sentiu, a impureza que ele sentiu. Então, tudo será revelado. Então, irmão, não peque não. Não peque escondido não, porque será revelado para todos. Entendeu? A gente peca escondido, será revelado no dia do juízo. Todo o teu pecado será revelado para ti, diante de ti. O que vos digo, por isso que ele continua, o que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. Já que tudo será revelado, fale tudo. Fale a verdade, anuncie, denuncie. Denuncie essas leis que são contra a lei de Deus. Esse negócio de destruir aí a sabiaguaba, não sei o quê. Denuncie. É contra a natureza. Fora os pecados contra a natureza. Denuncie tudo que não vem de Deus. Tenha coragem, denuncie. Essas 5 leis que eu estou dizendo que são 6. Todo dia eu digo. Que vos digo na escuridão, dizer à luz do dia. Diga, anuncie, denuncie. Não posso sair de casa. Denuncia aí pelas internet. O que escutais ao pé do ouvido, cochicho, proclamai sobre os telhados. Anuncie, hoje é tempo de anunciar a verdade.
e denunciar a mentira dos estados laicais modernos, pós-modernos, contemporâneos, estados que não têm Deus. O Ocidente hoje é pagão. O Brasil, na década de 60, 90% era católico, hoje nem 50%. E desses 50% que se dizem católicos são batizados que não vivem a fé. Dos 50%, quem é que vive a fé? Quem é que vai à igreja, quem é que ora, reza com fé? Eu sei que hoje em dia está do jeito que está, mas antes disso, em fevereiro, quem era que ia à igreja? Dos 50%? 10% dos 50%? Quantos católicos tem o Brasil? O Brasil tem 200 e tantos milhões, 210, não sei. Tem 1 milhão de católicos? Será que tem? Será que 0,5% do Brasil é católico? Eu não sei. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Vão nos prender, vão matar o nosso corpo, vão nos torturar, vão levar à prisão, à sinagoga, até dentro da igreja nós seremos perseguidos. Não tenhais medo. O Senhor está dizendo para não ter medo deles. Encarar eles, olhar nos olhos dele e continuar anunciando o que é certo e denunciando o que é errado. Não ter medo de nada nem de ninguém. De nenhuma perseguição, nem fora da igreja, nem dentro da igreja. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Pode matar meu corpo, nosso corpo. Mas a minha alma e o meu espírito, quem julga é meu Pai. É o que aqueles macabeus lá disseram. Leia hoje o segundo livro dos macabeus, que é o martírio lá dos judeus, que não quiseram idolatrar, se consagrar aos ídolos. Morreram. Queimado vivo, decapitado, isso, aquilo. Morreram tudinho. 7 filhos de uma mulher. E ela entregou tudo à morte. Por causa da lei de Nosso Senhor. Então, podem matar nosso corpo? Podem. Vão matar? Vão. Recordem aí São Lourenço, né? Colocaram ele numa grelha. Cozido vivo. Aí ele mandou, quando né, cozinharam as costas todas, agora cozinha a frente. Morreu. Mataram o quê? O corpo. Glorificado em Deus, hoje, Marte. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Quem que pode matar a alma? Deus, no sentido que o nosso pecado não levará ao inferno. Quem nos matar e não se arrepender, vai para o inferno, se não se arrepender. Então, eles que têm que ter medo de nós, não nós dele. Porque eles matam esse corpo aqui. Mas se eles não se arrependerem, a alma deles pode morrer e vai morrer no inferno. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Claro que o inferno é consequência do nosso pecado. Não é que Deus vai matar ninguém. Eu irei para o inferno como consequência do meu pecado. Se eu morrer com o pecado e quiser continuar. Pecado, o inferno é a minha aceitação pessoal. Existe o inferno? Existe. Que é morte eterna. Quando eu morrer aqui, ou eu vou para o céu, ou vou para o inferno. Se eu não for direto para o céu, eu vou para o purgatório, pagar a pena devida pelo pecado aqui. Então, quando eu morrer, ou é céu, ou é purgatório, para pagar a pena pelo pecado daqui, ou é inferno. O inferno é um estado de vida sem Deus. Pode imaginar. Você já pensa aí no pior dia da sua vida. Já pensou aí? O pior dia da sua vida qual foi? Desespero, sei lá o que foi. O inferno é isso, eterno. E o céu, o melhor dia da sua vida é eterno e muito mais do que isso. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O nosso pecado pode nos destruir e levar ao inferno. Pecado consentido e que eu não queira pedir perdão. Continua o discurso do Nosso Senhor, hoje é muito forte. Né? Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. Um pardalzinho aí que a gente compra aí 10 reais, não sei nem quanto é que tem. Hoje é proibido, né? Comprar. Está dizendo, não se vendem 2 pardais por algumas moedas. Vendia lá. Né? Hoje o Ibama aí pega, né? Pesado. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai.
Os pardaizinhos, Deus cuida até dos pardais. É isso que ele está dizendo. Olha aí os pardais, não se vende aí por 2 moedas aí. Os bichinhos no céu. Pardal, andorinha, né? Beija-flor. Os passarinhos de pintacil, canário belga. Lá em casa tinha um bocado. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Até um pardalzinho, um passarinho de nada, Deus cuida. Deus é providente. Se Ele cuida de um pardal que se compra por 2 moedas, se Ele cuida de uma graminha aí na terra, de uma árvorezinha, uma florzinha qualquer, imagine de nós. Se Ele cuida de 2 pardais, esse Deus providente, quanto a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Ele cuida de nós. Cuida até dos cabelos da nossa cabeça. Ah, faz muito tempo que eu não corto cabelo. Tudo bem. Mas Ele está contando. Então, se Ele é providente, se Ele cuida dos pardais, de tudo, de uma flor do campo, como dizia Terezinha, de tudo, Ele cuida de nós. Quanto mais Ele cuida de nós. Então não tenham medo de anunciar a verdade, de denunciar a mentira no mundo hoje, contemporâneo, pós-moderno. Anuncie, grite e denuncie. Porque se o Senhor cuida dos pardais, cuida de mim. Que eu valho muito mais para Ele que um pardal. Apesar de um pardal ser muito bonito, eu gosto muito de pardal. Tá? Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Então não ter medo de anunciar e denunciar, porque Deus é providente. Ele disse que quando a gente for conduzido aos magistrados, aos reis, aos governadores, à sinagoga, à igreja católica, eu não preciso articular o que eu vou dizer, não. Deus irá dizer por mim. Então não ter medo. Nosso Deus é providente. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Se eu cuido dos pardais, eu cuido muito mais de vós, de nós, diz o Senhor. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, denunciar aí que é contra a lei de Deus, eu me declararei em favor dele diante do Pai. E todo aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Palavra muito forte. Aquele hoje que luta pela lei de Deus, que anuncia a lei de Deus, que denuncia o que é contra a lei de Deus, o Senhor se declarará por ele diante do Pai. Aquele que se esconde, que não testemunha, que não fala a verdade, que não denuncia a mentira, que não fala da lei de Deus e denuncia aquilo que é contra a lei de Deus, o Senhor o negará diante do Pai. Palavra de nosso Senhor. Eu vou ler. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, se declarar ou pela voz, anunciando o que é correto, a lei de Deus, e denunciando o que é errado contra a lei de Deus, ou pela vida, eu posso e tenho que me declarar com a minha vida coerente, de acordo com a lei de Deus. Eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu, do Pai do nosso Senhor. Relação do filho com o Pai. Esse é um ponto positivo. Mas tem um ponto negativo. Aquele, porém, vírgula, que me negar diante dos homens, como é que eu nego nosso Senhor? Com o meu comportamento. E não tendo coragem de denunciar o que está errado. Eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, alguns serão negados por Cristo, não entrarão no reino de Deus. E outros, Cristo se declarará a favor. Quais serão aqueles que Cristo se declarará a favor? Os que seguem a lei de Deus e anunciam a lei de Deus. Quais aqueles que Cristo se declarará contra, que ele negará diante do Pai?
aqueles que não seguem a lei de Deus, que não anunciam a lei de Deus e que não denunciam o que é contra a lei de Deus. Que nosso Senhor nos dê a graça de que Cristo nos declare a seu favor e a favor do Pai. Que Cristo é o testemunho positivo de nós diante do Pai. E que não dê um testemunho negativo de nós diante do Pai. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima.